Vai entrar. Olá, estamos começando aqui o nosso Ponto de Vista, sempre ao vivo, pela Santa Cecília TV, neste horário da 1h30 da tarde, uma tradição na discussão e no debate político e, claro, os temas importantes aqui que formam sempre a pauta da cidade, da região metropolitana, né? Saúde, educação, meio ambiente, o transporte, a segurança pública, os temas do nosso dia a dia, claro, a discussão política, não é? E sempre um espaço importante para a gente conversar, debater e discutir sobre os assuntos de interesse nacional, que são muitos, não é? São diários e o presidente Bolsonaro realmente não cansa de polêmica, né? Ontem uma reportagem gigantesca, né? Para os padrões da televisão brasileira, lógico, né? No Jornal Nacional e repetida na Globo News, em cima da história de criar uma Cancún brasileira ali naquelas três ilhas que formam uma reserva natural no litoral do Rio de Janeiro, né? Ali próximo a Angra dos Reis, né? Ou em Angra dos Reis propriamente dito, né? Ilha Grande, por ali, né? Vários especialistas entrevistados, né? Detonando essa ideia, né? Comparando Cancún, enfim, não tem nada a ver uma relação, uma condição com a outra, enfim, né? Uma reserva natural que tem ali várias espécies que estão desaparecendo e o presidente vem com essa conversa de criar Cancún brasileiro, porque o turismo brasileiro está prejudicado. Realmente há um excesso, a gente já discutiu isso aqui, há um excesso de proteção ambiental que limita muito aí os investimentos em infraestrutura turística, no litoral brasileiro principalmente. Agora, dizer uma coisa dessa, criar uma Cancún ali, realmente só uma ideia de maluco, não é? Para você, inclusive, para você defender isso. Né? Alguém devia ter dito isso para ele devia ter falado, fica quietinho aí que você não sabe o que está falando, né? Vamos chamar os especialistas para poder passar uma imagem melhor, que é para poder defender num discurso. Mas ele não faz isso, enfim, como hoje já vem dizendo aí que a solução aí das estradas, das rodovias brasileiras, além de tirar os radares, é tirar toda a sinalização das estradas, enfim, porque ninguém é louco, diz o Bolsonaro, ninguém é louco de fazer uma curva 80 km por hora. Pelo amor de Deus, olha, onde vamos parar, viu? É o que eu gostaria de saber, né? E lembrando sempre, hoje, 7h30 da noite, reprise, né, do Ponto de Vista, último dia. A partir de segunda-feira ela volta para o horário habitual, normal, com o fim dos Jogos na Unisanta. E voltamos então com a reprise às 8 da noite. Quem está conosco nessa edição é o secretário de Comunicação de Santos, o secretário Flávio Jordão, participa aqui com a gente, retorna aqui ao programa, em meio de uma série de polêmicas, uma série de discussões que envolvem aí o país, o Estado, claro, e o município é engolido por essas questões todas. Tudo bem, Flávio? Prazer revê-lo. Tudo bem, Buturão. Prazer enorme aqui estar mais uma vez. Comentar aqui o Santana, o Aldo Neto, ainda que não foi apresentado. E dizer que é um prazer aqui vir aqui e também cumprimentar todos os telespectadores, quem está assistindo hoje aqui, para a gente debater aí toda essa questão nacional, municipal, enfim, assuntos que são de interesse da população santista. Muito bem, Aldo Neto com a gente aqui mais uma vez, né, Aldo? Veio de preto hoje, não quer dizer nenhum luto, não, né? Não, não é nenhum luto, é a correria do dia a dia só. Estava ouvindo atentamente você falar sobre o plano turístico do nosso presidente Bolsonaro. E o problema dele é sempre quando ele sai da sua pauta habitual, né? A pauta habitual dele é sempre ir para o Poço Ipiranga da vida. O Poço Ipiranga da economia é o Paulo Guedes. Só que o problema dele no turismo é que o Poço Ipiranga dele, na verdade, é uma plantação de laranja, que é o deputado do PSL lá de Minas Gerais. Então, ele começa a querer inventar. Ministro do turismo, né? É, o ministro do turismo, o deputado do PSL de Minas Gerais, que está em todos os jornais aí com denúncia de laranja, e não foi demitido, ao contrário do Gustavo Bebiano, que também era ministro, que foi presidente do PSL, e pela mesma razão foi demitido pelo Bolsonaro. É 2 pesos e 2 medidas no governo dele. Então acho que ele precisa primeiro ouvir... Mas esse não brigou com o 03, né? Com o 02, perdão. Sabe o que acontece? Bebiano cometeu o erro de brigar com o 02. O nosso presidente tem que entender, aliás, ele que é um político de 28 anos de Câmara Federal, ele tem que saber que o sistema político nacional é o presidencialista. A monarquia, salvo engano meu, no plebiscito de 92, 3, né? 93? 93. Perdeu, ganhou o presidencialismo. Então,
Os filhos têm que se ater à posição que eles têm. Eu votei no parlamentarismo, perdi também. O problema é que ele repassa o poder dele para ser para as mãos de um vereador. E com todo respeito aos vereadores, que tem vereadores bons, vereador é o pior cargo da política nacional. Eles tratam do quintal. Então, enquanto o filho trata do quintal, entendeu? Dá nisso. Vai ver no quintal do filho tem laranja, né? Então, é por isso que ele gosta do ministro do Turismo. Marcos Santana, lá na ponta, atento às redes sociais, transmissões nossas do Ponto de Vista, participação sua sempre muito importante aqui com a gente, aqui no programa. Tudo bem, Santana? Tudo certo aí? Tudo certo, boa tarde a todos. Edgar Buturão, com esse plano do Jair Bolsonaro de acabar com uma reserva ambiental no litoral do Rio de Janeiro, mais uma vez, Jair Bolsonaro é o tiozão do pavê, né? É aquele tiozão que toma umas a mais no churrasco da família e faz aquelas piadas inadequadas. E o problema é que ele é o presidente da República. Muitas decisões que afetam diretamente a vida da população dependem do que ele fala, né? Nem só do que ele executa, mas do que ele fala. E muitos desses atos dele, se levado a cabo do jeito que ele imagina, trarão danos irreparáveis. Não são danos que vão prejudicar apenas o Brasil apenas nos próximos 4 anos, mas danos irreversíveis. Então, inclusive, as pessoas que votarem em Jair Bolsonaro precisam ficar atentas a esses desvarios que o presidente da República comete dia após dia. Eu quero cumprimentar você que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar do programa também, mandando sua pergunta, crítica, sugestão pelo Facebook, Ponto de Vista, com Edgar Buturão, ou por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa também pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube, na nossa página no Facebook. E você que acompanha a reprise às 19h30, uma boa noite. Boa noite, lembrando sempre, 12h30 termina o ao vivo aqui, não é? Reprise 7h30 ainda hoje, sexta-feira, a partir da próxima segunda-feira voltamos ao horário normal, 20 horas, 8 da noite. Você sabe, tem sempre um espaço de tempo e só Deus pode saber o que pode acontecer na nossa combalida República Brasileira, até porque o presidente da República está fazendo a sua primeira visita ao Nordeste brasileiro e lá ele não é muito bem-vindo, enfim, não é uma pressão, né, de votação maciça no PT, no PSB, nos partidos mais à esquerda, enfim, e o Bolsonaro vai ter uma certa dificuldade para lidar lá com os governadores, os representantes da política nordestina. O Flávio Jordão, o mau humor não é assim uma coisa... o mau humor pega, né? O mau humor pega. O mau humor da economia, o mau humor na política, essa coisa toda, né? E nós estamos com um mau humor aqui na cidade de Santos, envolvendo alguns vereadores, e especificamente um caso que ocorreu esses dias, né? Esta semana, com o secretário de Desenvolvimento Urbano, né? O Júlio Eduardo Santos, que é também o presidente da Comaive, né? Que é a Comissão Municipal de Análise de Impacto de Vizinhança, né? Havia uma reunião, né, para tratar de temas específicos dessa questão do impacto de vizinhança, reunião na prefeitura, né? E 2 vereadores se apresentaram para participar da reunião e, pelo que a gente está sabendo, comentado em toda a mídia, né, o secretário Júlio Eduardo não permitiu a entrada desses 2 vereadores. Isso gerou aí uma confusão danada, uma repercussão muito grande, a Câmara, né, o presidente da Câmara se posicionou, enfim, não sei se você conversou com o Júlio Eduardo, conversou com alguns vereadores, enfim, qual é a posição aí do governo em relação a essa situação? Então, Buturão, eu acho que está tendo uma polêmica em cima de algo que é muito pequeno. Acho que nós temos outras prioridades para serem trabalhadas e gastar energia realmente com coisa importante. Eu acho que isso não tem nada de relevante nessa história, né? Realmente o vereador Sadal teve essa semana, ele e o vereador Fabrício, numa reunião fechada, né? Uma reunião de trabalho, na verdade, com uma comissão, né, que cuida da questão do impacto de vizinhança. São pessoas que cuidam dessa comissão que foi publicada no Diário Oficial, é pública, a pauta da reunião foi publicada no Diário Oficial, também é pública, e nós temos aqui em Santos um decreto que exige que tudo o que acontece dentro dessas comissões, esses conselhos, são colocadas no portal da transparência. Então, nós temos hoje aqui um portal da transparência muito seguro, muito importante para que possa levar a informação para a população.
O papel do vereador de fiscalizar, ele é legítimo, ele deve acontecer em todos os momentos. Existem os instrumentos legais para ele fazer isso. Por exemplo, o requerimento de informação, como o Sadal fez ontem, com 17 itens, e ele está certíssimo de fazer isso, ele tem que cobrar, se ele tem dúvidas, se ele tem questionamentos, ele tem que cobrar a gente, e acho que tem que ter esse tipo de situação. Acredito que, talvez, aí eu vou fazer também aí o lado da defesa dos próprios vereadores, talvez a condução foi mal feita pelo próprio Júlio Eduardo, não sei como foi, não estive presente, mas talvez na hora de recebê-los, poderia talvez receber de outra forma, falar, agora nós vamos começar uma reunião técnica, não deve ter interferência política essa reunião, é uma reunião que tem que acontecer, de fato, só com os técnicos que trabalham ali, porque você pode ter interesses diversos ali dentro e você vai acabar induzindo muitas vezes um servidor a tomar uma posição que não deve ser a ideal ou vai inibi-lo de tomar alguma decisão. Então não se deve participar. Flávio, só uma dúvida. É um conselho ou é uma comissão da secretaria? Ou é um conselho municipal? É uma comissão de estudo do impacto de vizinhança. É um órgão de dentro da Secretaria do Não tem pessoas, não tem a sociedade civil participando, porque aí sim, ela é aberta e aí é uma comissão de trabalho. E o que eu entendo é que, e volto a falar, talvez ter colocado eles para dentro da reunião, falando, essas aqui são as pessoas, apresentar, hoje nós vamos discutir isso, agora nós vamos começar a reunião técnica e eu gostaria que vocês, por favor, não participassem para também não coibir ninguém de uma posição ou de alguma coisa nesse sentido e vocês terão acesso a todas as informações, ou por requerimento da própria Câmara ou no Portal da Transparência. Portal da Transparência hoje, nós estamos com as atas todinhas de maio registradas dentro do portal. Então, 2, 3, 4 dias depois, essa ata estaria lá. Então, o que eu acredito é que está se levantando muita polêmica em cima de uma situação, vários discursos ontem na Câmara, respeito os vereadores que também têm o direito de fiscalizar e devem fiscalizar. Foi assertiva a situação do Sadal ontem de apresentar o requerimento de informação para sugerir, para solicitar as informações necessárias, mas eu acredito que estão gastando muita energia em cima de uma situação. Hoje o Rui já esteve lá com o prefeito, ele ontem se posicionou. Rui de Rossi, quer dizer, o Rui de Rossi, o presidente da Câmara. Ele ontem até se posicionou ontem na Câmara lá, dizendo que ele cobraria uma reunião com o prefeito para entender melhor isso e tal. O prefeito recebeu ele hoje por volta de meio-dia, pelo menos estava acertado que receberia, acredito que tenha sido recebido de fato. E que essas coisas sejam minimizadas, sabe? A gente tem tanta coisa importante de fato para trabalhar e esses ruídos não podem atrapalhar o trabalho que está sendo feito. Acho que a Câmara tem um papel fundamental na cidade, o Executivo também tem, são poderes independentes, mas tem que andar sempre agrupados para o bem da cidade. Esse é o maior intuito, acho que esse tipo de divisão não leva a lugar nenhum e se teve aí um mal-entendido, que sentem as partes, que consigam se acertar e, a partir de agora, entender qual é o papel de cada um dentro do processo para que a gente possa ter. É aquela coisa, você vai num hospital, você até entra no hospital, você vai entrar numa sala de cirurgia, você não vai poder, você tem limite até onde você pode ir. Claro. Uma escola aí, você vai na escola, ou seja, você vai participar de uma consulta médica de alguém, ou seja, você não vai poder fazer porque você tem o teu limite. Eu acho que esse é o intuito. E também, o Executivo na Câmara, nós temos as comissões dentro da Câmara. Nós temos a Comissão de Orçamento e Finanças, de Redação e Justiça. Você vai entrar para interferir, o Executivo vai entrar lá para interferir, não vai interferir. Então, que cada um saiba separar, eles estão trazendo aí a questão da lei orgânica do município, ou seja, e aí teve todo o embasamento também jurídico para proibi-los de participar. O Júlio Eduardo, na verdade, consultou a Procuradoria para saber se poderia. Então, acho que está tendo muita energia desperdiçada nessa situação e eu acho que a gente tem que trabalhar para o bem da população, que realmente merece sempre mais. Ou seja, o Júlio Eduardo, como você coloca aqui, tinha razão em não permitir a entrada dos vereadores. Talvez a conversa tenha sido áspera e desagradável, talvez dos dois lados, enfim. Aconteceu alguma discussão ali que não teria necessidade, não é? E a coisa o Flávio aqui hoje, avançou para um lado que não devia, né? O Flávio é o secretário da pasta que mostra o problema desse caso, que é comunicação. Porque, salvo engano meu, os dois vereadores envolvidos são da base do governo, não são? Um, inclusive, no patinho do prefeito. Era secretário municipal até outro dia. Pega o telefone e liga e conversa com as pessoas. É óbvio que faltou bom senso e um pouco de jogo de cintura. Acho que o Júlio Eduardo, apesar do apelido dele de Bombril, ele está precisando frequentar algumas rodas de samba da cidade, para aprender a sambar um pouquinho. Pega os vereadores, mostra o que vai fazer. Olha, vocês, por favor, vamos tocar a reunião técnica, como o Flávio bem colocou. Porque olha o que se criou. Foi pauta da Câmara ontem. Discursos e discursos que, olha, a briga do Executivo com a Câmara, o que não foi bem isso. Por falta, aí erro do Júlio Eduardo. E falta também de bom senso dos vereadores, porque, como diria o Rodrigo Maia, do alto da sua sabedoria política,
O Júlio Eduardo é funcionário do prefeito Paulo Alexandre Barbosa. Pega o telefone e liga para o prefeito. Resolve a questão em casa, não precisa ir para a imprensa. Esse é um ponto. Mas quem foi para a imprensa foram os vereadores, né? Está errado, é isso que eu estou falando. Eles foram pra Nesse imprensa. ponto, por serem da base, olha o que criou. Discursos na Câmara, discursos na imprensa, convocação do secretário Não foi aprovado na ainda, Câmara Municipal. Foi aprovado em primeiro. Esvaziaram, não foi aprovado. Esvaziaram antes? Não, na verdade, ela não tinha. foi Você precisa aprovado. ter, para fazer a convocação, você precisa ter 7 assinaturas de vereadores. E ela não tinha as assinaturas, o líder do governo acabou percebendo, que é o Dilson 7 Júnior. Mas esvaziaram a reunião. 7 para solicitar, e aí depois, Depois tem a que maioria. Aí tem que ser 2 votações. 2 votações para poder aprovar. Mas e- é bom convocar o secretário para falar o quê? Não esvaziaria a sessão, não. Deixa ela apresentar. Não, mas não esvaziou não também. Ele, na verdade, ele só questionou. Cadê essas assinaturas? Não tem assinatura, então você não pode. E aí, na hora que ela solicitou as assinaturas, não vieram as assinaturas, também não assinaram. E aí não teve essa convocação. Que eu acho que o que eu estou falando... A convocação também não tem pé nem sabe por que cabeça, que não hein? Por que não entraram os vereadores na sala de reunião? Já está explicado. Ué, A gente tem coisa mais importante na cidade. Até acho que o trabalho da comissão é interessante, que é justamente a comissão que avalia os retornos das obras que tem em diversas cidades no Porto, que eles podem dar de contrapartida para o município, que tem ajudado muito o prefeito Paulo Alexandre, por exemplo, a obra aí da UPA da Zona Leste, que se promete se inaugurar em janeiro, é feita com isso, e a própria Ponta da Praia. Acho que é importantíssimo, a comissão é importantíssimo também os vereadores acompanharem. Só acho que, por se tratar de uma comissão e não um conselho, não é algo público, realmente eles poderiam ir lá ver qual que é a pauta, se inteirar, perguntar para o Júlio, e deixar os caras trabalharem. Não precisa de tudo isso que está sendo criado. vamos lá, os vereadores devem se unir. Passa lá na Secretaria de Saúde, por exemplo, conversar com o secretário Fábio Ferraz, né? E falar sobre a situação complexa, a dificuldade que tem, as verbas que vêm do Estado, que não vêm, né? Essa história das pessoas serem internadas na UPA e não conseguir UTI, né? Não ter vaga em UTI, porque a Secretaria de Estado é que fica lá com a relação, enfim, é que faz as indicações, enfim, a CROSS, né? Como é que chama? CROSS, né? Que é a Central de Regulamento, Central de Regulamento vaga. de Vaga de Saúde, enfim, Regulação, né? né? Fica regulação de vaga de saúde, enfim, uma confusão danada, uma dificuldade danada, não é? Por que não vão lá tentar ajudar o secretário Ferraz com relação ao que aconteceu aí com o tal do Corujão da Saúde, né? Até houve um artigo do Caio França, nós citamos ontem aqui no site da Tribuna, dizendo que regiões como São José do Rio Preto, como Bauru, né? E Presidente Prudente, por exemplo, vão receber 50 e tantos mil atendimentos, 60 não sei quantos mil atendimentos, mais equipamentos e tal, não sei o quê, e aqui serão 900 e poucos atendimentos. Então, vamos tratar de coisa séria, né? Convocar o Júlio Eduardo para ir lá dizer por que os dois vereadores não entraram, isso já estava absolutamente sacramentado e resolvido. Houve ali um desgaste desnecessário, uma desinteligência ali momentânea. Está na cara que aconteceu isso entre o Júlio e os dois vereadores e a coisa acabou ganhando uma proporção desnecessária. Eu quero entender qual que é essas contrapartidas. Aí eu acho tudo interessante mesmo o Júlio ir. Agora, por isso... Diga, Santana. Só se for para escrever o Júlio na escolinha aí do professor Raimundo para aprender a sambar, porque... Esse episódio aí claramente demonstra um problema de comunicação, né? Já que o secretário de comunicação está aqui, outro assunto que também está gerando alguns ruídos de comunicação é o projeto de reurbanização da Ponta da Praia, que algumas pessoas ainda parece não entenderam como as mudanças que vão ser feitas ali. Até teme que vai prejudicar ali, principalmente em relação ao impacto que vai provocar as mudanças no sistema viário. Então, eu queria saber do secretário quais são as providências que estão sendo tomadas aí para se comunicar melhor com aquela parcela ali da população em especial e a população da cidade, de um modo geral, ali, para explicar exatamente quais são as mudanças e como serão amenizados os impactos que essa obra vai trazer. Então, Santana, a gente está conversando bastante, né, dialogando bastante ali com a comunidade, fizemos panfletagem do projeto, enfim, para as pessoas também buscarem informações de como está sendo feito esse projeto. O projeto ainda está em andamento, ainda tem etapas que nem foram iniciadas ainda, porque ainda tem todo um rito, ainda um cumprimento de medidas legais ainda para que seja aprovado, por exemplo, centro de convenções, né, tem o WAVE, né, o Estudo de Impacto de Vizinhança que está sendo
trabalhado, enfim. E a gente, mas tem aí muitas informações sendo dadas, tem portais, né, explicando tudo o que está acontecendo e as visitas em loco, né? A gente tem feito lá justamente reuniões, tivemos no Internacional de Regatas, tivemos no Vasco, com a equipe técnica da prefeitura, em audiências públicas até dos próprios vereadores, tivemos lá nos conjuntos residenciais lá na Ponta da Praia, com os comerciantes, enfim, está tentando trazer toda a transparência para o processo. É de fato uma obra muito grande, né, fora dos padrões normais da cidade. Nós temos algumas obras importantes acontecendo, a entrada da cidade, essa obra. Nós tivemos tempos atrás a questão do VLT e não teve nenhuma obra desse porte que não foi polêmica, né, que não causou uma certa preocupação da população de como vai ser aquilo, como é que vai afetar, até porque você mexe com muita gente numa estrutura dessa, você traz muito transtorno, né, no período da obra, enfim, você tem o transtorno naquele momento, mas depois você tem benefícios permanentes na hora que aquilo ali fica pronto. A obra vem acontecendo num ritmo acelerado, né? Você pode ver lá, tá com asfaltamento já até na Ponta da Praia, já foi feito mais de quase 50% da obra já foi feita ali, da parte viária, ainda tem o mercado de peixe, o centro de convenções, como eu coloquei, mas a parte viária ali, que com o tempo do Canal 6 até o ferry-boat, está sendo feita. Está sendo feita também várias discussões ainda com a Dersa, já foram feitas e foram solicitadas algumas alterações do projeto, que já foram todas elas acatadas pela Prefeitura. Os nossos técnicos, junto com os técnicos da Dersa, sentaram, olharam, enfim, vai melhorar também o fluxo de pessoas ali, de carros, de veículos, hora que aquela obra ficar pronta, porque vai ter saídas para a esquerda, saídas para a direita, e não mais aquela única saída que você faz através do contorno do mercado de peixe. Ou seja, são intervenções importantes para ajudar. A gente sabe que ali é uma questão crítica, né? A questão do trânsito hoje, principalmente na fila da balsa. Isso vai melhorar, não vai resolver, até porque o problema da balsa é um problema além da Ponta da Praia, né? Quer dizer, a gente precisa trabalhar de outra forma, já foi colocado aqui diversas vezes pelo governador, agora já foi falado pelo vice-governador, que terá, né, a privatização das balsas, justamente para que possa ter um melhor serviço, talvez mais balsas, mais reposição de balsas. A gente tem aqui, né, um modelo o modal de transporte é muito ultrapassado, né? As balsas estão ultrapassadas, elas quebram a todo momento, você não tem reposição imediata e isso acarreta, principalmente no verão, uma fila muito grande. E a gente tem tentado ajudar no máximo que pode, tem feito algumas intervenções, mas esse projeto da Ponta da Praia também vai auxiliar e vai somar nisso. Até a própria Dersa já se colocou nesse sentido, falando que realmente a obra é boa, é importante, e aí solicitou algumas mudanças que foram atendidas prontamente pelo governo. Vamos para o rápido intervalo, voltamos já na sequência do Ponto de Vista, em instantes. Muito bem, sequência do Ponto de Vista, né? A gente conversando aqui com o Flávio Jordão, secretário de Comunicação aqui de Santos, com o Aldo e com o nosso Marco Santana, assuntos importantes ligados aqui à cidade, ao município e questões importantes que vem agora essa relação do governo do Estado, João Dória aqui, difícil relação do João Dória, do governo Dória, pelo menos, não digo ele pessoalmente, aliás, o João Dória não veio aqui à região, né? Nesses 5 meses de não de fez governo, falta né? nenhuma. Como não fez falta nenhuma? Nenhuma. O Estado tem que vir aqui. Só se como? você vier fechar os Tem que vir aqui. Ao contrário. Tem que vir aqui. Deveria ter vindo na recepcionar. primeira semana depois que ganhou a eleição. Lógico, Para claro. apaziguar Tem os que vir aqui, ânimos. tem que vir aqui. Ele é governador de todo o Estado, não só de quem votou Há nele. décadas, Não. há quase um século com o problema da ligação cerca de Santos e Guarujá. E a solução que ele aponta foi uma solução que há 20 anos já foi tentada e não resolveu. O que ele aponta? De privatizar? Não vai privatizar, né? Não resolveu a privatizar, terceirizar. Para quanto vai a eu tenho uma passagem? solução. Para quanto vai a passagem privatizando isso aí? Vai dobrar a passagem? Eu tenho uma solução. Não pode, né? Tem que... Vou dar uma solução para o prefeito Paulo Alexandre, polêmica, que a cidade inteira vai querer bater nele. Ou vão bater no João Dória. Está proibida a circulação de veículos na cidade de Santos que não seja anfíbio, para poder ir para o Guarujá. Porque senão, meu amigo, se a gente for esperar a balsa, a ponte, vai afundar a ponta da praia. Essas obras, que vai ficar lá nas filas. O pessoal não está conseguindo pagar, não é, obra de manutenção. O Brasil quebrou. Né? Isso é indiscutível, concorda? Todos os municípios, praticamente todos, com raríssimas exceções, quebrados. Situação financeira muito complicada, muito difícil, tentando pagar salário, não conseguindo fazer manutenção. Né? Basta ver o que acontece no Rio de Janeiro, cai ponte, túnel, viaduto, São Paulo a mesma coisa, a situação que está colocada aí, né? Eu acho que o Bruno Covas vai se colocar como o candidato da manutenção, né? Das pontes e dos viadutos para
para a reeleição, né? Segundo a gente pode perceber no discurso dele, né? Porque mas olha a situação que nós vamos Mas parar. ali está bem assessorado pelo Agora, engenheiro eleitoral. é preciso que o governador olhe aqui para a região. Não é possível essa história do como é que chama aí? Do Corujão da Saúde, né? Você liberar escancaradamente 56 mil procedimentos, 57, 60 mil procedimentos para regiões como Bauru, né? Como São José do Rio Preto, como Presidente Prudente, que merecem, claro, né? E aí você libera 900 e pouco, menos de 1.000, Flávio, para a região metropolitana nossa. Doutor, É um descaso, não né? sei qual o critério, né? Não consigo discorrer sobre o assunto, mas de fato eu acho que a atenção na saúde ela é fundamental. A gente percebe aí, né? Tem vários casos que acontecem diariamente aqui na nossa região, até pelo descaso, muitas vezes, até dos próprios governantes, né? Por falta de recurso mesmo. Eu sempre falo, não tem governante que não quer ter um equipamento de saúde bom no seu município, que quer poder atender, não tem morador que quer ir para uma outra cidade, por exemplo, para ser atendido, que não no seu próprio município. Muitos deles acabam vindo para Santos, porque Santos concentra os maiores equipamentos públicos, mas eu entendo que nós temos que ter um olhar para a saúde muito forte, é o calcanhar de Aquiles de qualquer governo, e essa ajuda é caro fundamental, mesmo, é né? muito caro. As pessoas muitas vezes usam muito mal o serviço público também, o que encarece, né? Estou falando, a população mesmo, muitas vezes utiliza mal. A gente pega a superlotação das UPAs, por exemplo, é porque é muito mal utilizada a questão das policlínicas, por exemplo. Isso é uma cultura, né, que as pessoas têm, de qualquer problema, vou para o pronto-socorro. E a gente tem que, na verdade, reeducar as pessoas, apresentar para elas as soluções para que a gente possa ter uma saúde de mais qualidade, com mais tranquilidade. Aqui em Santos a gente tem feito vários equipamentos muito bons, né? Pega o Hospital dos Estivadores, é um equipamento de excelência. 97% das pessoas que usam o equipamento aprovam o equipamento, ou seja, atendimento assim, que compara-se aos privados em São Paulo, os principais hospitais. E as UPAs também são muito boas de estrutura. Nós temos, né, as novas policlínicas que foram construídas, ou seja, você dá essa condição, mas você também traz muita gente de fora, muitas vezes, para poder utilizá-la. E investimento em saúde, na verdade, é super importante. A gente tem vários casos, a gente estava comentando agora de uma pessoa que faleceu, eu comentei aqui de uma pessoa que pediu uma transferência de uma UPA para um hospital que era urgente e não conseguiu, em 24 horas acabou falecendo. E isso é uma vida que fica pelo caminho, às vezes de alguém que aí tem muito ainda para contribuir, para oferecer, muitas vezes por falta do Estado nessa questão da saúde. Então, que os governantes possam ter esse olhar aí de estar sempre aprimorando o serviço de saúde e não olhando politicamente, óbvio, eu não quero nem levar isso em consideração. Acredito que no momento oportuno nós vamos ter condição de brigar pelas nossas vagas, pelos nossos exames, para justamente melhorar, como foi no Hospital dos Estivadores. O governador tinha cancelado um convênio, nós fomos até lá, mostramos a importância, enfim, fizemos toda uma movimentação e ele acabou entendendo a importância daquele... Precisava fazer isso? Precisava cancelar? Entendeu? Precisava ir lá o prefeito, o secretário, eu acho que você tá sendo pessoal do bonzinho. Oswaldo Não, mas Cruz. eu acho que assim, eu entendo. Assim, Tipo assim, nós fomos num incêndio lá, governador, nós fomos num caminhão, ele veio com um copinho e tu disse para mim que entendeu. Não é. Assim, a gente tinha um convênio aqui, assim, e aí ele redimensionou, ele tem o estado inteiro para tocar, não é só Santos. E aí existia um convênio em Santos que tinha um valor, houve um outro convênio que foi feito no final do ano, que foi superior àquele que tinha, e ele fez o meio termo. Ele falou, não vou conseguir nem fazer lá em cima e também não vou colocar o que tinha, vamos fazer o intermediário. Ele atendeu a cidade, de certa forma, assim, é o que eu falei aqui agora há pouco, a gente estava falando agora no intervalo, nós temos o Hospital dos Estivadores, por exemplo, com uma capacidade para 223 leitos, hoje nós temos 151. Então nós teremos 72 vagas, que obviamente é necessário, porque nós temos diversas pessoas precisando de vagas por vários hospitais que tem na cidade, e muitas vezes nós não estamos trabalhando isso por falta de recurso. Então, isso sim, eu acho que é algo que tem que ser repensado e que tem que ser trabalhado. A gente tem que cobrar isso do Estado, cobrar isso do governo federal. Tenho dúvida, o governo federal hoje está entrando com a menor parte. É a terceira parte desse processo. O Estado entra com 4,5 bilhões, o município com 1,5 milhão, eles entram com 1 milhão e está faltando dinheiro. Então, que coloque mais. O prefeito já esteve lá com o ministro da Saúde, o Mandetta, pedindo recurso. Ele se comprometeu que no segundo semestre ele aumentaria esse valor de repasse, o que é fundamental. Hoje, os municípios não têm condição de tocar uma estrutura cara como a saúde. Então, que se possa ter essa consciência e colocar dinheiro nas prefeituras, porque nós precisamos. Esbarrando no problema que a gente debateu aqui muito no governo do Temer. Essa coisa do teto de gastos, nunca você pode estabelecer um teto de gastos para a saúde e para a educação. É absurdo. Você faz o teto de gastos para todo o resto, né, do governo que você tiver. Na área da educação e na área da saúde. Diga, Marcos Santana. O Uriel Vilas Boas acompanha a gente
ele faz a seguinte pergunta: qual a posição do Poder Executivo de Santos diante das propostas do João Dória para projetos na nossa região? E aí eu vou complementar com uma pergunta minha, e não é uma ironia, é uma pergunta sincera. Quais os projetos de Dória para a nossa região? Não, ele anunciou, o Estado lançou aí ontem, né, 3 polos de desenvolvimento aqui na região, 11 no Estado, 3 aqui na região. Derivados de petróleo e petroquímico, né, os biocombustíveis e o outro polo químico, borracha e plástico. Esse entra a cidade de Santos, né, o Flávio? Só antes, Bertioga, Flávio, Cubatão, Guarujá sabe o e que você está Santos. parecendo? A história das 3 torres da Petrobras, que tem uma e virou torre fantasma ali no Valongo. Então, vai ressurgir a indústria aqui? Estão fugindo de Cubatão. Acho que o governador precisa vir aqui mesmo, andar um pouquinho por aqui, e entender a economia da cidade, em vez de ficar lançando moda e promessa. Derivado de petróleo e petroquímico, Bertioga, Praia Grande, eu também não entendi bem, né? Até o Jornal da Tribuna faz uma matéria hoje e o entrevistado é Fernando Chagas. Ele diz como? O Chagas dá uma entrevista, enfim, dizendo que uma coisa é você fazer o anúncio, outra coisa é você... Ele vai dar, Olha só, Aldo, aonde? são bem-vindos investimentos como esses aí para a região. Mas que investimento, Marco? mas em relação à mobilidade urbana, a ampliação do VLT, a ligação seca entre Santos e Guarujá, a ampliação do efetivo da polícia a segurança que é a responsabilidade dele. aqui na nossa região, os distritos policiais da Polícia Civil que estão sucateados, a questão da habitação popular. O Palácio da Polícia está caindo, Marco. Esse tipo essas questões aí, o governador até agora não veio a público para falar assim, vou anunciar tal coisa, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Isso aí, na verdade, acaba sendo uma perfumaria, né? Sabe o que vai acontecer? Outra questão é o seguinte, vai cair o Palácio da Polícia, aí ele vai vir aqui, vai dar a mesma solução que deu lá quando teve a fatalidade na escola lá dos garotos. Quantos morreram aí? 100? Não, o Estado vai pagar já X, porque ele é o bombeiro do desastre feito. A prefeitura não deixar o incêndio acontecer, ele não faz. A prefeitura que vai acabar segurando ali, né, evitando um problema maior ali no Palácio da Polícia, na Avenida São Francisco, evidentemente, né? Agora, derivados de petróleo são 3 polos de desenvolvimento. Derivados de petróleo e petroquímico, biocombustíveis, e o polo químico, borracha e plástico. Mas eu acho que só para pessoas que tiverem, né, algum curso, né, direcionado nessas áreas, não sei. Ele até colocou que não é incentivo fiscal para esse tipo de comércio, de indústria, de qualquer outra coisa. Ele está falando, na verdade, que ele quer potencializar emprego e renda nas regiões, que é o que vai desenvolver as regiões. Criou polos, acho que é um sinal. Agora, tem que ver o que de fato ele vai entrar, né? O que é isso aí? É uma nova sede que a gente vai fazer para, sei lá, como é que ele vai potencializar isso, né? Vai pegar, por exemplo, nós temos o Cubatão, que é um dos polos, que tem um potencial enorme, né? E tem que ser trabalhado essa questão desse polo industrial que está fechado há tanto tempo. Ou seja, se a gente tiver condição de colocar as pessoas para trabalhar lá dentro, qual é o de fato, a gente também não viu o projeto, eu vi na tribuna hoje, não está claro isso, né? Não está claro. Saber o que de fato eles vão fazer, como ele falou que não é incentivo fiscal, o que outra coisa pode ser para ele poder gerar renda e emprego. Eu acho que o governador, não sei, talvez está querendo vender curso de novo está aquele boom de curso de petróleo e gás aqui, que vai os desempregados todos gastar o pouco dinheiro que sobra, que roubam dos parentes lá para fazer, para dar ocupação, mas a ocupação que nunca vem. O governador, vai lá cobrar do Bolsonaro os investimentos da Petrobras aqui anunciados pelo governo anterior, ao dele, que ele tanto critica, para ele fazer. Já que o senhor mas é que está, o pré-sal é indiscutível, né? O pré-sal está lá, existe, e essa coisa toda, né? O petróleo. Agora, o barril de petróleo parece que hoje já está num patamar bastante razoável, seria interessante você retomar esses investimentos. Agora, não sei se o Brasil tem condições, não sei se a Petrobras tem condições de fazer esse investimento, de perfurar lá no fundo, não sei quantos quilômetros, né, você tem que descer, não me lembro mais, né? O antigo gerente da Petrobras aqui na região, Marcusso, né, defendia isso como a redenção da região metropolitana, enfim, a coisa realmente virou do avesso. Agora está confuso. O Fernando Chagas, que respondeu um bom tempo como chefe de departamento na área de finanças, secretário adjunto na finanças da prefeitura, enfim, né? E respondeu até como comentou, não é, essa iniciativa do governo do estado, João Dória, em relação à Baixada Santista, deu um posicionamento que a economia está tão ruim, né, que qualquer coisa que você faça, qualquer iniciativa, você dá um start aí para que a coisa possa melhorar. Mas ele também
pelo que eu entendo da fala do Chagas, né, eu não estava compreendendo muito bem como é que isso vai poder ser viabilizado aqui pela região. Agora, eu concordo com o que diz o Santana, é verdade, entendeu? Tem coisas evidentes que ele tem que pôr a mão e o governador está de costas, né, fingindo que da serra para baixo não existe. Mas nem o joguinho do Santos, você vem aqui, Edgar, Santista, diz que quer ser presidente do Santos, essa coisa. Eu quero retomar o Santos aqui, problema do conversa com o Palácio da prefeito Polícia. aqui. Quero retomar o problema do Palácio da Polícia. Você está dizendo, seguir seu negócio, que é um dos maiores erros que acontece nesse país, que é as prefeituras ficam assumindo a responsabilidade que não é delas. E você acha que a prefeitura não vai assumir? Você falou que a prefeitura vai se meter no Palácio da Polícia para ele deixar cair. Tem que deixar cair. Não deixar cair. Se eu sou prefeito, eu deixo cair, venho aqui no seu programa e falo assim, a culpa é do governador. O governador que fez isso acontecer. Morre alguém ali no meio da rua, você vai ver a culpa é do governador. As pessoas não entendem, Aldo. As pessoas cobram do prefeito, o culpado por tudo que acontece no município é o prefeito. Não adianta. Então, é sempre assim. ótimo. A crítica, não, Então, Flávio, o prefeito que manda o secretário prefeito. municipal ir lá interditar o prédio por falta de AVCB. Aí é uma situação perigosa, né, o Flávio, que está acontecendo ali. A gente já diz isso há bastante tempo. Eu não entendo por que o Estado não recupera crítico, o prédio. Né? Então, tá, já teve obras lá, né? Obras não, mas teve lá projetos, né, Tetê? Você vai lá, tem uma placa da CPOS, né, que é um órgão vinculado ao Estado, que planeja, que faz projeto arquitetônico, enfim, tem toda a intenção de se reformar aquilo, mas nunca sai do papel. Acho que aí o próprio seccional, enfim, tem que cobrar também, né, acho que tem que cobrar também o governo, a gente também tem que estar pressionando sempre para que seja feito, né? É um papel do executivo estadual, né? Não é do município, não é equipamento nosso, mas a gente precisa cobrar porque aquilo pode acontecer de fato. Daqui a pouco o Dória vem aqui e pedir dinheiro para o Paulo Alexandre para reformar o palácio. Como já pede para pagar a atividade delegada. É um absurdo isso. O João Dória está oferecendo aí, eu não diria algumas isenções, né? Isenções fiscais aí, a empresários, enfim, né? Tá me lembrando da Dilma, não? Tão criticadas as isenções aí que foram oferecidas pelo governo Dilma Rousseff, não é? E que os empresários não embarcaram, né? Aquela história aí, né? Vai indo que eu não vou. E deu no que deu, né? Agora, eu espero que no estado de São Paulo não aconteça isso, até porque lá atrás Mário Covas era radicalmente contra a chamada guerra fiscal. O Dória disse ontem que não se trata de guerra fiscal, né? Não está dando nada de graça para ninguém, essa coisa toda. Mas está incentivando, né? Diminuindo aí a questão fiscal aí de algumas empresas, indústrias, mas enfim. Ele mesmo colocou, assim, na fala dele, né, até nas aspas dele, provavelmente ele mesmo, né, se reportou isso ontem lá no Palácio dos Bandeirantes. Quer dizer, ele fala, não se trata de isenção fiscal, se trata de emprego e renda. Emprego e renda. Quer dizer, agora, o que seria isso, né? Assim, estou falando, o polo de Cubatão tem um potencial, volta a falar, tem um potencial enorme ali naquele polo industrial. O governo do estado vai criar vaga de emprego lá. Quero saber como. Agora, se entender só o que de fato foi feito, ou aí não teve a clareza, talvez, do próprio repórter, que não conseguiu colocar, né? Mas a fala da secretária também não está evasiva, o próprio governador, então a gente não conseguiu entender de fato qual é o fato concreto que nós teremos aí nesses polos de desenvolvimento regional. Que eu falo que é super importante, acho que tudo que envolve emprego, renda, né, a gente tem que aplaudir, tem que apoiar, independente do município que foi, acho que de 11, 3 aqui é significativo, né? Está tendo um olhar para a Baixada nesse ponto específico está tendo. Acredito também que ele está tendo alguns outros pontos importantes, tem falado, é que as coisas não acontecem também da noite para o dia, né? Às vezes a intenção do próprio gestor é de fazer as coisas muito rápido e a coisa não acontece. Você pega a ponte Santos aí, né? Que ele vem falando bastante, que é aquela que pode ser feita até no mesmo modelo que foi feito a entrada da cidade, Ecovias, né? Pela própria Ecovias, ligando ali, né, a entrada da cidade à área continental. Seria uma ideia sensacional para poder resolver esse problema da ligação seca. Seria uma concessão um pouco maior ali para a Ecovias e a Ecovias faria a obra sem custo para o Estado, enfim, para o município seria importante. Ele tem falado isso, mas assim, também não se resolve tão facilmente. A ideia é ótima, mas ainda tem uma série de outras questões para serem vencidas e operacionalizadas para que isso aconteça. Você tem a questão da privatização das balsas, é necessário, vai ter que ser feito também. Agora, eu acho que a gente tem que discutir isso, ele também ainda, o prefeito Paulo Alexandre, por exemplo, não teve com ele ainda.
Já tem cobrado algumas reuniões. Em 5 meses até agora não conseguiu conversar pessoalmente com o Dória. Teve exatamente isso que eu ia comentar. Nós já estamos no final praticamente do 5º mês da gestão João Dória. Ele já foi em diversas outras regiões do estado, já foi para Nova York, né? Mas até hoje ele não veio aqui se reunir com as lideranças locais aqui da Baixada Santista para ouvir os anseios, o que se espera, o que ele pretende também fazer em termos de investimento aqui e muito menos receber o representante da nossa região para ter esse diálogo que é importante para todos nós. Né? Sabe o que eu acho? Não adianta ele governar apenas para quem votou nele, tem que governar para o estado de São Paulo inteiro. Perfeito, Marco. Sabe quem que a gente tem que cobrar? O prefeito Mourão da Praia Grande, o ex-deputado Papa, o deputado estadual Kenny, que andaram aqui de braço dado pedindo voto para ele aqui e conseguiram metade dos votos da cidade de Santos. Porque o Márcio França ganhou aqui por 18 votos só. Então, metade eles conseguiram. A responsabilidade é desses senhores. Eles que tragam o governador aqui antes que o Palácio da Polícia caia e mate alguém. Mais um intervalo, voltamos já na sequência do Ponto de Vista, em instantes. Muito bem, sequência do Ponto de Vista, aqui com o Flávio Jordão, secretário de Comunicação de Santos, Aldo, Marcos Santana, enfim. Teremos aí, só para ampassar, né? As tais manifestações marcadas para o dia 26. O presidente já está desesperado, pelo jeito, né? Pedindo pelo amor, falta de pedir de joelhos, né? Em redes sociais para ninguém sair na rua. Vamos acabar com isso aí, entendeu? Eu não vou em lugar nenhum, meus ministros também não vão. O pessoal do PSL está dividido, mas é bom não ir. Enfim, rapidamente, a praça está reservada, né, o Flávio? Parece que pediram aí, acho que tem 2 grupos aí que pediram para utilizar, para colocar... Vem para a rua e o MBL estão fora. Vem para a rua, não vai para a rua. Vem para a rua muito e importante. MBL. Nós tivemos agora uma manifestação, né, recente aí do pessoal ligado à esquerda, enfim, que foi muito grande, né, teve uma boa adesão. E eu acho super importante, né, o pessoal que elegeu o presidente Bolsonaro foi o pessoal aí que ia para as ruas, né? Ia de amarelo para as ruas, enfim. A maioria da cidade de Santos. Lotaram aqui, né? Teve muito. Ele teve 70% dos votos aqui na cidade. Diferente dessas pessoas que votaram nele, todas elas estavam nas ruas. Ele conseguiu abrir um diálogo de fato com essas pessoas e acabaram votando nele. Óbvio que foi criada uma expectativa muito grande, né? Que as coisas aconteceriam com estalar de dedos. Isso não aconteceu. Óbvio, não é assim que aconteceria, né? O desemprego continua no mesmo patamar que o Temer deixou, ou seja, é tudo muito difícil, mas eu acredito ser muito importante a presença da população para pressionar, por exemplo, a Câmara, o Congresso. A gente precisa ter esse tipo de movimentação justamente para que essa pressão faça os políticos tomarem decisões melhores em prol do povo. A gente teve agora, né, não sei se teve algum reflexo, mas essa manifestação, eu espero que ela seja grande também, eu tenho até convicção de que vai ser, está tendo muitas mobilizações, enfim, quando o presidente fala que não, ele está incentivando, estão fazendo movimentações para que as pessoas possam ir, até para mostrar a força dele, porque ele vem tomando, né, e se for fraca essa mobilização, com certeza isso respinga nele, dizendo que ele está enfraquecido. É um risco dele. O risco que aconteceu com o Collor em 92, né? É que eu acho que assim, a população está indo não por ele, a população está indo contra a indignação do que vem acontecendo na classe política. E aí vai ter gente na rua porque ninguém aguenta mais. Você pega toda essa movimentação que a política está fazendo no Congresso. Então, fechamento de STF. Vai pedir isso, mas ele vai acabar ficando bem naquela questão toda. Não vai ter xingamento a ele, não vai ter isso. Até porque as pessoas que estão lá ainda têm uma expectativa que ele possa melhorar o país e é isso que tem que ser feito. Eu acho que nós temos que acreditar, primeiro ponto, é torcer para o país dar certo. Independente, eu tenho as minhas convicções com relação a ele, até esperava mais dele, viu? Assim, estou bem decepcionado por tudo que vem acontecendo, mas eu acredito que a gente tem que torcer para o Brasil dar certo. Acho que ele tem pessoas importantes dentro do governo, né? Tem algumas que se atrapalham muito, que faz a gente andar para trás, mas tem outras que até dão alicerce para ele porque ele possa continuar e as pessoas acreditando que possa fazer um trabalho melhor aí do que vem sendo feito. Mas eu acredito, até nós tivemos aí, né, algo que já vinha sido até combinado com ele, que seria a criação de 2 novos ministérios. E quando fala ministério, não fala só num ministro, fala numa estrutura completa. Eles voltaram atrás ontem, quer dizer, eles voltaram ontem ou anteontem e falaram, não, a gente não quer mais, esquece isso, vamos deixar sem. Talvez até por conta da pressão. Vai vir pressão e a única forma dos políticos se comprometerem com o povo é quando eles são pressionados. Isso aconteceu no impeachment da Dilma, quando o voto é aberto e a população pressiona, e aí o que o político está mais preocupado é com o voto dele na urna, ele não se compromete, ele acaba indo em cima daquilo que a pressão popular vem fazendo. Mas então, que a população possa cobrar também, através das manifestações, enfim, usando o seu direito de voz para que ele possa fazer as coisas acontecerem. Para cobrar o quê? A reforma da Previdência, por exemplo?
tudo. As Eu acho pessoas que... não conhecem, não sabem da reforma da Previdência. Então, doutor, mas assim, eu acho que assim, o que a gente está vendo é uma manipulação, né, da classe política mesmo, e aí não é surpresa para ninguém, até porque os cabeças da Câmara, todos que estavam na gestão passada, nas gestões passadas, eles estão hoje, então óbvio que eles conseguiriam obstruir toda a votação, eles conseguem fazer os movimentos para que as coisas não aconteçam da forma como a população gostaria, mas é fundamental que o presidente também participe desse processo, né? Ele precisa também entrar nisso daí, ele tem que começar a dialogar com todo mundo para que justamente as coisas aconteçam. Eu não sinto isso, eu sinto distanciamento e eu espero que a população cobre, aí é a população que vai tentar fazer esse papel que era do presidente. Não acredita a população nessa que vai... reforma. Assim, isso todo mundo fala e é histórico, ele nunca foi a favor da reforma da Previdência, sempre entendeu que não. Ele foi convencido de que isso é bom. E assim, o Paulo Guedes tem colocado isso de forma muito clara. O Brasil vai quebrar, nós estamos aí tendo muitos problemas, porque a política, na verdade, está obstruindo uma série de decisões que o governo poderia estar tomando. A questão econômica, ela é para ontem. Se o país não der certo agora, se a gente vai andar para trás um monte. Quer dizer, e a gente vai ficar patinando mais uma série de tempos e a gente precisa que pessoas de bem possam olhar para o país, para que a gente possa... Eu tenho filha pequena, obviamente eu penso no futuro da minha filha, no meu futuro também, obviamente a gente não sabe o dia da manhã e a gente precisa que o país dê certo. E a economia do jeito que está, e não dá para minimizar essa questão da Previdência. A Previdência, mas não é tão importante assim. É super importante, não vai ter, não tem como. A longevidade das pessoas estão vivendo muito mais. Nós temos aqui privilégios absurdos no país que tem que ser quebrado. Agora, tem que ter enfrentamento para isso, tem que ter coragem. Foi falado na campanha, foi falado de tudo. Foi falado o que ia fazer, o que ia acontecer, e eu tenho visto, de certa forma, uns posicionamentos muito firmes dele. O Bolsonaro tem tomado posições muito firmes, que eu aplaudo, mas outras ele está amenizando. E eu acho que ele tem que romper com todas elas, tem que acabar com o privilégio, tem que mexer nas reformas que são importantes, a tributária principalmente, temos que mexer na reforma política. Já tem uma... foi feita pela Câmara, mas precisa também aí, tem que ser agregado aí com a também a do governo. Ninguém está entendendo nada, hein, dessa reforma tributária. Não, então, mas vai ser mexida e tem que fazer a reforma da Previdência urgentemente. Flávio, é o momento das reformas. Flávio, eu só queria fazer um pequeno reparo na sua fala, quando você disse que a esquerda convocou e promoveu uma manifestação. Na verdade, não foi isso, não. Alguns partidos de esquerda até tentaram se apropriar do movimento, pegar uma carona aí, PSOL, PT, PCdoB, até apareceu faixa de Lula livre ali, que não tinha nada a ver. Na verdade, ali essa grande manifestação reuniu pessoas que estão contra essa tentativa de desmantelamento da educação pública do Brasil, sim, de demonizar o conhecimento, de demonizar a pesquisa científica, de achar que universidade é lugar de baderneiro, quando não é nada disso aí. É um segmento muito importante do Brasil aí, e esse governo aí está tentando, sim, desmantelar. Então, essa grande manifestação reuniu pessoas de várias correntes ideológicas que percebem que o conhecimento, a pesquisa científica, a educação pública, de modo geral, é fundamental para um país que pretende ser desenvolvido. Perfeito a tua colocação, o teu reparo, Marco, mas acho que eu tenho pena do povo, sabe? Que cobram tudo do povo. O Flávio agora acabou de cobrar que o povo tem que ter animação. Parece o torcedor do Santos, na véspera do jogo Santos e Barcelona na final do Mundial. Nós vamos ser campeão mundial, vamos jogar com o Barcelona. Campeão mundial não existe. Com o Rodrigo Tuíra no ataque. Não dá. Não existe. Não dá para acreditar que isso tudo vai dar certo. E sabe por que não vai acreditar? Aí o Flávio colocou muito bem. Porque o presidente faz um discurso que não é consonante com a sua ação. O partido dele, e ele, que é o grande líder do partido dele, é o partido dele. Cansou de demonizar o Rodrigo Maia antes de tomar o poder. A Joyce Hausmann disse que o Rodrigo Maia, está aí na internet, eu entrei no Google, pesquisa aí, Rodrigo Maia, Joyce Hausmann, é pior que o PT. A frase é da Joyce Hausmann, hoje praticamente casada com o Rodrigo Maia. Eles deram poder para o DEM. Que sempre teve no poder no país, desde a sua fundação no antigo PFL, a não ser no governo Lula e Dilma, mas sempre teve com o poder. E quem administra o país é o DEM. O DEM tem 4 ministérios, mais presidente da Câmara, mais Senado. Bom, rapidamente, sim ou não? Sim ou não? As manifestações serão grandes,
medianas ou será um fiasco? Não, rapidamente, um país que não tem educação e cultura vão ser enormes, vai estar cheio, vai ficar Você acha, Flávio? Vai ser grande, vai ser grande. Você acha, Estamos mobilizando para Eu isso. acho que se chover vai ser pequena, porque muita gente é feita de açúcar e não sai de casa. Eu acho que serão medianas, serão menores do que essas manifestações. Então, vamos ver o que vai acontecer. Bom, voltando aqui para a nossa realidade, né? Aqui de Santos, temos aí informações importantes em relação ao centro da cidade, né, Flávio Jordão? Vem aí o IPTU progressivo para incentivar ou para que as pessoas reformem e utilizem os imóveis que estão abandonados, ou então que a prefeitura vai acabar ficando com eles, né? E uma isenção fiscal também para quem abrir aí algum tipo de negócio, algum comércio, enfim, na região central da cidade, é isso? Exatamente, Butrão. A gente tem falado muito com essa questão do centro, né? A questão da falta de vida no centro, de pessoas para poder deixar o comércio realmente pujante. Hoje, muitas lojas fechadas no centro, muitos restaurantes fechando no centro e perdendo o interesse das pessoas investirem no centro. Então, a prefeitura tem tomado algumas medidas, né? Primeiro, eu acho que é importante, na lei de desocupação de solo já foi feito isso, que é incentivar as pessoas, os empresários, para que eles possam investir, né? Não verticalizar só a orla da praia, mas sim também começar a verticalizar para aquela região. As pessoas, muitas delas trabalham no centro, né? Tem um volume de pessoas muito grande. Nós temos um VLT agora vindo, e o VLT essa segunda etapa já acabou a licitação, no segundo semestre nós teremos o início das obras, que vai ser fundamental. E o prefeito lançou agora mais algumas medidas que são importantes, um decreto do IPTU progressivo. Nós temos pela cidade, aí não é só centro da cidade, mas obviamente que se direciona muito para o centro da cidade, mas você tem nas áreas, ele abrange, né, esse decreto do IPTU progressivo outras áreas, as áreas de ZEIS, né, de interesses sociais, as áreas portuárias e as áreas do centro, justamente para que os imóveis acima de 200 metros quadrados, e aí vai ter todo o critério, está sendo feito um levantamento, e aí esse critério é em cima de uso de água, por exemplo, de luz, se está mais de um ano já sem nenhum tipo de ligação elétrica ou de água naquela residência, enfim, para poder comprovar que aquele imóvel está abandonado, e a prefeitura vai obrigar vai intimar, na verdade, o proprietário para que ele tome uma providência com relação ao imóvel. Ele vai fazer o IPTU progressivo, né? Se o imóvel não for arrumado, não for colocado para, por exemplo, para locação ou para algum estabelecimento comercial ou residencial, ele vai ter esse IPTU progressivo sistematicamente, tem todas as alíquotas iniciando em 3, indo até 15, e depois a prefeitura, caso não seja feito absolutamente nada, a prefeitura toma aquele imóvel para ela. Obviamente que esse não é o intuito, na verdade, que as pessoas possam dar vida no centro, e a gente vai lançar também, vai mandar para a Câmara agora, ainda para votação, uma isenção fiscal para comércios do centro da cidade. Vai ser um projeto muito interessante também, foi desenvolvido para que a gente possa... agora nós estamos na era da economia criativa, né? Nós teremos até em Santos aqui um evento muito importante, muito grande, que vai acontecer em Santos no ano que vem, em junho, e esse tipo de vocação que a cidade tem também, que agora é a bola da vez, a questão da economia criativa. E aí a economia criativa ela é muito ampla, é artesanato, é culinária, enfim, você tem dezenas, cinema, é tudo, você tem dezenas de ramos aí para você poder atuar. É importante que a gente possa ter esses incentivos para que as pessoas possam ocupar o centro novamente. Eu tenho 43 anos, vim para cá com 8 anos para Santos, sou de São Paulo, vim para cá, o centro ele já não era forte, né? Ainda tinha um pouco do centro, mas o comércio já era no Gonzaga, né? A gente já tinha os shoppings todos no Gonzaga. Na época do meu avô, sim. Meu avô até teve um estabelecimento comercial na região do centro. Ali era o momento onde tudo acontecia em termos comerciais na cidade, mas hoje a realidade é outra e a gente precisa também potencializar. O centro, ele tem uma vocação muito importante, ele tem condição de restabelecer tudo isso, porque, como eu falei, muita gente trabalha no centro. A gente pode ter uma vida noturna muito bacana aqui no centro também, a gente tem que incentivar para que os investidores possam vir para cá para poder ocupar esse espaço que é tão importante na nossa cidade. Bom, acho que tudo que for feito em relação ao desenvolvimento, uma nova ocupação, uma reocupação do centro da cidade será bem-vindo, né? Em relação a esses imóveis que estão lá abandonados, eu acho que a iniciativa é muito boa, né? O pessoal assume, né, que tem que reformar os imóveis, tem que cuidar dos imóveis, fazer a manutenção, enfim, se não tiver condição, negocia com a prefeitura alguma coisa, enfim, né? E a prefeitura, mais à frente, vai tentar, de repente, aí com verba estadual, CDHU, ou com verba Minha Casa Minha Vida, qualquer coisa assim, isso. você fazer residências populares, coisas desse tipo. Um imóvel né? desse,
Boturão, é importante falar, né? Você traz a segurança junto se você estiver com ele ocupado, né? Presença de pessoas ali, sim, claro. rondando, andando ali. Quer dizer, você tem um imóvel abandonado, moradores de rua muitas vezes ocupam esses espaços, enfim, usuários de droga, ou seja, a gente precisa de fato ocupar para trazer também segurança para esses locais. Isso está sendo desenvolvido existe um grupo, né, que a gente até faço parte, o GTT, um grupo de trabalho do centro da cidade de Santos, o Rivaldo que coordena esse trabalho, o Rivaldo é o ouvidor da prefeitura e ele faz de forma brilhante, ele é uma pessoa muito ativa, muito presente e é uma reivindicação do próprio centro esse tipo de iniciativa. Então, é um grupo que tem dado certo porque está sendo discutido ações muito importantes para o centro, para tentar resgatar o centro, né? Os comerciantes estão muito preocupados, tem entidades também que participam, o CDL do centro participa ativamente, entre outras, né, que estão hoje lotadas no centro e que querem que o centro volte a funcionar como era antes. É importante essa ação, né, Edgar? Principalmente essa ação coordenada, porque se tiver sucesso no centro, já tem a segunda área para ir, né, Flávio? Tem o Gonzaga que está indo pelo mesmo caminho. Falta pouco para estar igual. Muito bem, vamos então aguardar o que vai acontecer no domingo. Espero que não estejam pelas ruas aí do Brasil inteiro os destemperados, aí, os malucos, né, que querem acabar com o Congresso, fechar o Congresso, fechar o STF e tal. Eu assino embaixo o que diz o professor Marco Antônio Villa na Rádio Jovem Pan de São Paulo, né? Apesar que a Jovem Pan está fechada aí com o governo e tal, mas o Villa coloca com propriedade, né? Quem bate o tempo todo no Congresso, quem ataca o Congresso o tempo todo, é ditador, quer ditadura, essa coisa toda, né? Se você quer ditadura, vai lá para a Venezuela, vai para Cuba, vai para o diabo que te carregue, tá certo? Mas saia do Brasil. Obrigado, Aldo Neto, pela presença, sempre importante conosco. Flávio Jordão, secretário de Comunicação, obrigado por estar com a gente aqui mais uma vez. Santana diariamente conosco e a gente com você de segunda a sexta, 1h30 da tarde, programa ao vivo, nossa reprise às 8 da noite. E obrigado mais uma vez.